Em 1988, uma garçonete que morava na região central da Flórida havia acabado de começar seu turno em um restaurante local, quando enquanto estava no meio do restaurante seu coração começou a bater loucamente. Ela não estava correndo ou fazendo esforço físico, então isso não fazia sentido. Sentindo-se assustada com o que estava acontecendo, ela instintivamente virou-se e correu para o banheiro, onde se sentou em uma das cabines esperando que os batimentos cardíacos desacelerassem. No entanto, enquanto estava lá, seu coração continuou acelerando, e então ela começou a sentir formigamento nos pés e nos braços. Foi nesse momento que ela percebeu que estava tendo um ataque cardíaco. Exceto que não. Era algo muito pior que estava acontecendo com ela. Mas, antes de entrarmos na história de hoje, se você gosta de histórias estranhas, sombrias e assustadoras, você veio ao lugar certo. Nós postamos 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. Se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Não se esqueça de dar um like porque isso nos ajuda muito a continuarmos o nosso trabalho. Vamos agora à nossa história de hoje. A vida de Peg nunca foi fácil. Ela nasceu em 1947 em uma cidade rural muito pequena no centro da Flórida, filha de pais surdos e com muito pouco dinheiro. Desde jovem, Peg teve que trabalhar, mas os únicos empregos que conseguia eram extremamente mal remunerados ou perigosos, como turnos noturnos em postos de caminhão isolados em rodovias desertas, onde ela trabalhava como garçonete sozinha. Mas Peg nunca reclamava de suas oportunidades de trabalho, em vez disso, aceitava qualquer emprego que estivesse disponível, porque sabia que ela e sua família precisavam do dinheiro. E sempre que estava trabalhando em um ambiente perigoso, ela adotava conscientemente uma postura de braveza para garantir que ninguém tentasse tirar vantagem dela. Apesar de sua pequena estatura, Peg rapidamente ganhou uma reputação entre seus colegas como alguém com quem você não queria mexer. Peg não levava desaforo para casa. Enquanto essa espécie de casca dura protegia de possíveis predadores, também afastava possíveis parceiros românticos que poderiam estar interessados nela, mas se sentiam intimidados quando interagiam com ela. No entanto, eventualmente um homem conseguiria romper as defesas de Peg, e eles se apaixonariam, casariam e teriam 3 filhos juntos. Tudo estava ótimo, até que não estava mais. O casamento acabaria em fracasso. E assim na metade da década de 1980, Peg era uma mulher divorciada na casa dos 30 anos, mãe de 3 filhos adolescentes, que tinha que trabalhar horas extras em um restaurante local apenas para sobreviver. Embora ela ainda agisse com muita dureza e compostura quando estava trabalhando ou em público, quando estava atrás de portas fechadas em sua casa com seus filhos, eles viam o verdadeiro lado de Peg, que era apenas triste. A vida tinha sido muito difícil para ela. E ela tinha se esforçado tanto para proporcionar um lar seguro e feliz para seus filhos, mas sentia que tinha decepcionados. No entanto, seus filhos não eram ressentidos em relação à mãe pelo divórcio, doía vê-la tão triste. Portanto, seus filhos realmente esperavam que um dia sua mãe conhecesse alguém novo, se apaixonasse novamente e talvez assim um sorriso voltasse ao seu rosto. E foi exatamente isso que aconteceu no final de 1987. Naquele ano, Peg conheceu um homem chamado Perry Ellen Carr. Perry Ellen, que era conhecido por seu apelido pai, era muito parecido com Peg. Ele era um pai solteiro recentemente divorciado de 2 filhos adolescentes e não levava desaforo de ninguém e que, assim como Peg, teve que começar a trabalhar desde muito jovem. Quando Peg o conheceu, ele estava morando com seus 2 filhos em outra pequena cidade rural da Flórida Central chamada Alturas. Ele era o supervisor de uma empresa local de mineração de fosfato. O fosfato é um composto químico com diversas utilidades industriais e para o consumidor. Peg e pai começaram a namorar. Imediatamente os filhos de Peg notaram uma grande mudança em sua mãe. Ela estava sorrindo o tempo todo, tão feliz, como se pai fosse o cavaleiro de armadura reluzente que veio para salvar o dia. E então, apenas alguns meses depois, em abril de 1988, pai e Peg se casaram. Muito para a empolgação de seus filhos, depois que o casamento foi finalizado, Peg e seus 3 filhos se mudaram para a casa de pai, em Alturas, Flórida.
Por um tempo, essa nova família misturada funcionou perfeitamente, mesmo que estivessem morando em uma casa relativamente pequena e todos estivessem meio que no topo uns dos outros. Eles se davam muito bem, e ter tantas pessoas na casa o tempo todo era meio louco e agitado, mas, no geral, a casa parecia transbordar de vida. No entanto, alguns meses após Peg e seus filhos se mudarem para a casa de pai, Peg e pai começaram a ter problemas conjugais. Parecia que toda a química inicial havia simplesmente desaparecido, substituída por ressentimento. Tudo o que faziam irritava um ao outro. Além disso, começaram a circular rumores na pequena cidade, onde todos se conheciam, de que pai estava supostamente reatando com uma ex-namorada e estava tendo um caso. Pai negava essas acusações, mas Peg acreditava plenamente nelas. Assim, suas brigas pioraram cada vez mais. Quanto mais brigavam, mais se aprofundava a divisão no centro desta família misturada. Os filhos de Peg automaticamente tomaram o partido de sua mãe, enquanto os filhos de pai ficaram do lado do pai. Do ponto de vista externo, parecia evidente que o casamento de pai e Peg não duraria. No entanto, antes que o casamento deles pudesse desmoronar, algo totalmente inesperado aconteceu, algo que ligaria essas duas famílias para sempre. No final de outubro de 1988, 7 meses após o casamento turbulento de Peg e pai, pai se levantou de manhã e simplesmente disse a Peg que estava saindo para caçar o dia inteiro. Não era uma viagem planejada, ele só queria sair. Nesse ponto, nenhum dos dois queria passar tempo juntos, então Peg não se importou e disse: "Vá em frente e aproveite sua viagem. Eu te vejo mais tarde." Pai saiu de casa, entrou em seu caminhão e partiu. Pouco depois, Peg e sua filha juntaram suas coisas, entraram no carro de Peg e dirigiram até a cidade. Ambas trabalhavam como garçonetes no mesmo restaurante e tinham um turno naquela manhã. Quando chegaram ao restaurante, pegaram suas coisas e começaram o turno como de costume. No entanto, não demorou muito para que Peg percebesse que seu coração estava batendo rapidamente. Ela não estava correndo pelo restaurante nem fazendo esforço físico. Não havia motivo para seu coração estar batendo tão rápido. Inicialmente, Peg tentou ignorar a sensação, pensando que seu coração se acalmaria e voltaria ao normal. No entanto, seus batimentos cardíacos continuaram acelerados. Ela se afastou da mesa que estava atendendo e entrou sorrateiramente no banheiro dos funcionários. Ela entrou em uma das cabines, fechou a porta e sentou-se no vaso sanitário, esperando que seu coração parasse de bater tão rápido. À medida que permanecia na cabine, seu coração não apenas continuava batendo freneticamente, mas ela também começou a sentir formigamento nas pernas e nos braços. Peg era uma pessoa prática, não costumava entrar em pânico ou reagir exageradamente. No entanto, enquanto estava sentada lá, começou a considerar a possibilidade de que estava tendo um ataque cardíaco. Ela decidiu que precisava lidar com a situação, então levantou-se, abriu a porta da cabine, foi até a pia, lavou as mãos e o rosto para se acalmar e depois saiu do banheiro. Ela foi direto para a sala de descanso dos funcionários e disse à filha que achava que estava tendo um ataque cardíaco. Ela explicou que iria para casa, deitaria e, se a situação piorasse, iria ao hospital. Cici estava olhando preocupada para sua mãe, mas conhecia bem o temperamento dela. Peg era forte como um touro e o tipo de pessoa que tentaria superar um ataque cardíaco dormindo. Portanto, ela disse à mãe: "Vá para casa. Vou verificar você assim que eu voltar. Por favor, me ligue se alguma coisa mudar." E assim, Peg, com o coração ainda acelerado e os membros formigando, disse à sua filha que tudo ficaria bem. Em seguida, informou ao gerente que estava indo embora e saiu pela porta dos fundos. Entrou em seu carro e dirigiu de volta para casa. Quando chegou lá, a casa estava vazia. Ela simplesmente entrou, foi para o quarto e deitou-se na cama para tentar descansar. Naquela tarde, o filho de Peg, Dwayne, voltou para a casa da escola. Quando entrou, encontrou sua mãe deitada na cama, algo muito incomum, pois Peg nunca tirava cochilos. Ele não conseguia se lembrar de uma única vez em que sua mãe tenha cochilado, mesmo quando estava doente.
Preocupado, ele foi até o quarto e viu que sua mãe estava pálida, suando e claramente não estava dormindo. Ela estava rangendo os dentes e parecia estar com muita dor ou desconforto. Duane perguntou a ela se estava tudo bem, e ela respondeu que estava apenas tentando descansar, que achava que estava com gripe ou algo assim e que havia tirado o dia de folga do trabalho para descansar. Duane, conhecendo sua mãe como uma mulher durona, pensou que, se ela dissesse que estava apenas tentando descansar, ficaria bem. Ele a deixou e estava prestes a sair do quarto quando sua mãe o chamou de volta e confessou que algo estava errado. Ela disse que sentia como se alguém tivesse injetado fogo em suas veias, causando uma dor excruciante nos braços e pernas. Duane ficou preocupado, pois sabia que sua mãe não costumava reclamar de dor. Ela era direta e não exagerava nada. O fato de ela estar dizendo que era a pior dor que já sentirá o preocupou ainda mais. Duane insistiu que ela fosse ao hospital imediatamente. Ele sugeriu que eles chamassem pai, seu padrasto, para levá-la ou até mesmo uma ambulância, mas algo precisava ser feito. Mesmo com a dor insuportável, Peg estava hesitante em ir ao hospital. Ela achava que talvez pudesse se recuperar descansando, mas Duane sabia que era sério. Ele implorou para que ela fosse ao hospital. Pai, que havia saído para caçar, retornou. Duane explicou a situação e insistiu que ela precisava ir ao hospital com urgência. Pai, inicialmente, desacreditou da gravidade da situação, achando que ela apenas estava com febre ou gripada e que descansar resolveria. No entanto, quando viu Peg em agonia, ele concordou em levá-la ao hospital. Pai a carregou para fora de casa, colocou-a em seu caminhão e a levou para o hospital. Quando chegaram lá, ele a carregou para dentro, pois Peg não conseguia andar. Ela estava sofrendo intensamente, com o coração ainda acelerado, náuseas e vômitos. Os médicos começaram a realizar uma série de exames para descobrir o que estava acontecendo, mas todos os resultados eram negativos ou indicavam que estava tudo normal. A situação era preocupante. Peg estava se deteriorando rapidamente, e os médicos não conseguiam determinar a causa de seus sintomas. Eles a internaram e continuaram a realizar testes para tentar identificar o problema. Depois de passar 3 dias no hospital, as síndromes de Peg começaram a diminuir. Embora ainda não estivesse completamente recuperada, ela conseguiu falar novamente, comer e beber água, e se movimentar. Ainda estava muito desconfortável, seu coração ainda acelerava periodicamente e ela tinha crises de dor em todas as extremidades. Mas, no geral, ela sentia que estava realmente melhorando. Após 3 dias, recebeu alta do hospital. Então, Peg e sua família voltaram para casa de carro. Inicialmente, tudo parecia estar bem e parecia que ela estava se recuperando. No entanto, dentro de 24 horas, o coração de Peg começou a acelerar novamente. Em pouco tempo, seus braços e pernas começaram a sentir como se estivessem em chamas. Peg e sua família sabiam que os médicos não sabiam o que era essa condição, então a reação imediata deles foi de grande preocupação. No entanto, ir ao hospital não parecia escolha óbvia, pelo menos para Peg, que decidiu ficar em casa e esperar, assim como tinha feito no hospital. Mas ao longo dos próximos dias, apesar de ficar deitada na cama e descansar o máximo possível, seus sintomas não melhoraram, pioraram cada vez mais, até o ponto em que ela estava completamente acamada e tudo o que podia fazer era tremer e, periodicamente, gritar em seu travesseiro devido à dor em suas extremidades. Finalmente, em 30 de outubro, que era 10 dias após o primeiro dia em que Peg sentiu esses estranhos sintomas no restaurante, sua família decidiu que já era o suficiente. Era óbvio que ela não podia simplesmente dormir e esperar que isso passasse. Eles chamaram uma ambulância, que a levou às pressas para o hospital. Quando ela chegou lá, os médicos se lembraram dela da semana anterior, então eles entenderam que era um mistério. Mas, apenas por precaução, realizaram exatamente os mesmos testes em Peg para ver se agora havia alguma indicação diferente do que estava acontecendo. Mais uma vez, todos os testes foram negativos, inconclusivos ou mostraram que nada estava errado com ela. Os médicos até a submeteram a testes de envenenamento, pensando que talvez ela tivesse ingerido acidentalmente algo tóxico que estivesse causando todos esses sintomas, mas esses testes também voltaram negativos. Totalmente perplexos, os médicos decidiram que a única coisa que podiam fazer era colocá-la novamente em um quarto de hospital e apenas monitorá-la. Naquela noite, Peg foi levada para um quarto e durante toda a noite, as pessoas ouviram os gritos de dor de Peg ecoando pelos corredores do hospital.
Na manhã seguinte, a situação ficou ainda pior, não apenas para Peg, que naquele momento estava alternando entre consciência e inconsciência, mas também para o restante de sua família. Naquela manhã, seu filho Dwayne e o filho de seu marido pai, chamado Travis, foram admitidos no mesmo hospital por apresentarem os mesmos sintomas que Peg. Seus corações estavam acelerados, estavam enjoando, vomitando e suas pernas e braços estavam começando a formigar. Os médicos, sem outra opção, realizaram em Dwayne e Travis todos os mesmos testes pelos quais Peg havia passado, mas todos retornaram negativos ou normais. No entanto, pouco tempo depois de Dwayne e Travis terem sido admitidos no hospital, um neurologista que estava cuidando de Peg notou algo sobre sua condição. De repente, seu treinamento médico da faculdade pareceu voltar à tona e ele se lembrou de algo muito específico que coincidia exatamente com o que estava vendo em Peg. De repente, ele percebeu o que estava acontecendo e compartilhou sua suspeita com seus colegas. Eles correram para pegar um kit de teste muito especializado que os médicos raramente usam, reservado para uma condição muito específica e rara. Eles testaram Dwayne, Travis e Peg, e, certamente, no dia seguinte, os resultados confirmaram que os três estavam positivos para essa condição que o neurologista havia suspeitado. No entanto, mesmo havendo uma cura para essa condição, era tarde demais para Peg. Seu corpo estava tão completamente debilitado que mesmo se a administração da cura, ela não funcionaria rápido o suficiente para salvar sua vida. Naquele dia, os médicos se aproximaram de Peg, que, apesar dos analgésicos, ainda estava se contorcendo de dor e gritando em seu travesseiro, e disseram a ela que ela estava prestes a morrer, e que a única coisa que podiam fazer era tentar torná-lo o mais confortável possível. Logo após receberem essa terrível notícia, Peg entrou em coma e, 4 meses depois, em 3 de março de 1989, a família de Peg teve que tomar a dolorosa decisão de desligar os aparelhos de suporte de vida, momento em que ela faleceu. Quanto aos 2 filhos dela, Dwayne permaneceu hospitalizado por 2 meses e se recuperou completamente. Quanto a Travis, ele ficou hospitalizado por 6 meses, embora tenha se recuperado, nunca mais conseguiu andar normalmente. Embora a condição médica real que matou Peg e quase matou Dwayne e Travis fosse completamente conhecida nesse ponto, todos sabiam o que era, mas ninguém conseguia entender por que isso aconteceu, por que diabos isso aconteceu com essas pessoas, não fazia sentido. No entanto, logo após a morte de Peg, esse mistério começaria a se desvendar de uma maneira bizarra. Existe uma organização internacional chamada Mensa, que não é uma sigla, mas uma palavra latina que se traduz aproximadamente como mente ou mesa, e essa organização é uma sociedade altamente exclusiva para os superinteligentes. Você literalmente precisa provar que seu QI, que é um teste de inteligência, está entre os 2% mais altos de todas as pessoas do mundo inteiro, e mesmo assim talvez não seja inteligente o suficiente para entrar. Na mesma cidade onde Peg e pai moravam, Alturas, Flórida, havia um grupo da Mensa. E a maneira como alguns desses grupos funcionavam era que eles se reuniam todos os meses para fazer alguma atividade intelectualmente estimulante. Em Alturas, esse grupo da Mensa organizava o que eles chamavam de fim de semana de assassinato misterioso. Os membros desse grupo se reuniam em algum local privado uma vez por mês e encenavam uma investigação de assassinato. 1 ou 2 membros da Mensa criavam um assassinato muito elaborado e uma subsequente investigação, e atribuíam personagens fictícios diferentes a cada um dos membros reais da Mensa. Então, quando chegavam lá, todos descobriam qual personagem interpretariam e qual era a sua responsabilidade. E assim que entravam em seus papéis, o que incluía se vestir com trajes apropriados, permaneciam nesses papéis até que o assassino fosse revelado. Essa atividade tinha como objetivo ser extremamente desafiador intelectualmente, mas também era extremamente divertida. O grupo adorava esses fins de semana de mistério e de assassinato. Apenas algumas semanas após a morte de Peg, em abril de 1989, uma nova integrante foi aceita no grupo da Mensa de Alturas. Seu nome era Cher Genven, uma mulher de meia-idade que havia recentemente fugido do Texas para a Flórida Central para escapar de seu marido, que ainda vivia no Texas. Depois de ser aceita no grupo da Mensa, ficou evidente para os membros que Cher estava ansiosa para fazer amigos, mas não qualquer amigo.
Ela queria fazer amizade com dois membros muito específicos do grupo da Mensa de Alturas, Diana Carr, e o marido de Diana, chamado George Tripal. Diana era uma cirurgiã ortopédica de muito sucesso com sua própria clínica em Alturas, Flórida, e George era um programador de computadores com mais diplomas avançados do que se pode contar. Criticamente, Diana e George moravam bem ao lado da casa de Peggy e pai. Embora Sherry tenha se aproximado de Diana e George de forma muito intensa para tentar fazer amizade com eles, o casal simplesmente imaginou que era uma mulher que estava vivendo sozinha, que havia se mudado para uma área completamente nova e que havia fugido de um marido abusivo. Não era surpresa que ela quisesse fazer amigos e provavelmente precisava de apoio. Portanto, Diana e George ficaram felizes em serem seus amigos. No mesmo mês em que Sherry foi aceita no grupo da Mensa de Alturas, George e Diana foram escolhidos para serem responsáveis por criar o cenário complicado que o grupo representaria durante seu fim de semana de mistério de assassinato daquele mês. George e Diana se sentaram diligentemente e começaram a criar a intrincada história que o grupo interpretaria. Portanto, George e Diana sentaram-se com diligência e discutiram como tornar o caso o mais complicado possível. George assumiu a responsabilidade de realmente se concentrar em como a vítima no cenário falso seria morta, porque ele estava tentando torná-lo o mais difícil possível, procurando o assassinato perfeito que seria praticamente impossível de resolver. Assim, ele elaborou uma cena de assassinato muito elaborada, e entre o que ele estava criando e o que sua esposa estava criando, eles montaram um cenário muito intenso e complicado, do qual ambos estavam muito satisfeitos. Alguns dias depois, chegou a hora de ir para o fim de semana de mistério de assassinato no qual George e Diana tinham trabalhado tão duro. Eles imprimiram muitos desses cartões com todas as informações sobre quem cada um dos membros da Mensa seria nesse jogo de interpretação de papéis. Também havia informações iniciais sobre o assassinato que fora cometido, o chamado crime perfeito que George havia concebido. Eles imprimiram todos esses cartões, pegaram suas fantasias, arrumaram suas coisas, entraram no carro e dirigiram até a pousada próxima, onde se encontraram com o restante dos membros da Mensa, incluindo Sherry. Ao chegarem à pousada, todos fizeram o check-in. Em seguida, se encontraram no saguão, onde George e Diana distribuíram os cartões com informações sobre o jogo de interpretação de papéis. Todos estavam lendo as informações e descobrindo o que fariam com seus personagens, além de analisar o chamado crime perfeito que George havia concebido e no qual ele estava muito orgulhoso. Ele estava até se gabando para a audiência sobre o quão difícil aquele fim de semana seria, pois ele realmente havia criado o assassinato perfeito. Enquanto todos os membros liam seus cartões, Sherry viu a arma do assassinato usada no jogo e ficou fascinada por ela. Ela fez questão de se aproximar de George e fazer muitas perguntas sobre como ele havia escolhido essa arma específica para o assassinato, e o que realmente acontece quando ela é usada em uma pessoa, não apenas no jogo, mas na vida real. Parecia que Sherry estava obcecada por esse método exato de assassinato. George imediatamente percebeu que Sherry estava excessivamente interessado em como ele havia concebido o esquema, mas de certa forma ele ficou lisonjeado, pois havia dedicado muito tempo para torná-lo o mais complicado possível. Ele então se entregou e explicou a ela tudo sobre essa arma específica, o que ela fazia ao corpo humano, como obtê-la e qual era a história dessa arma. O tempo todo, Sherry estava totalmente envolvida na conversa, realmente focada nesse estilo específico de assassinato. Assim, o fim de semana de mistério de assassinato chegou ao fim, e todos os membros da Mensa acharam que foi divertido. Eles voltaram para casa. Nos quase 12 meses seguintes, Sherry se tornou uma presença constante na vida de George e Diana. Ela estava sempre por perto, sempre querendo se encontrar com eles, conversando com eles, fazendo perguntas e ligando. Sempre que estava com eles, ela queria estar com George, e muitas vezes trazia à tona esse método de assassinato muito específico que ele havia concebido para o fim de semana de mistério de assassinato. George continuava pensando que era algo maravilhoso, era lisonjeador que ela o considerasse tão inteligente por ter criado o crime perfeito. Portanto, sempre que ela queria falar sobre isso, ele a atendia, pois isso fazia se sentir muito bem. Se George e Diana tivessem notado algum sinal vermelho no comportamento de Sherry em relação a eles certamente não demonstraram. Eles basicamente estavam operando sob a suposição de que Sherry, independentemente do que fosse,
era apenas uma pessoa indefesa e inofensiva que havia se mudado para a Flórida Central e que estava tentando ser amiga deles. Então eles deveriam tentar ser amigos dela de volta. No entanto, como logo descobririam, estavam muito errados sobre Sherry. Em dezembro de 1989, cerca de 8 meses após George e Diana terem conhecido Sherry, Diana decidiu que queria mudar sua clínica médica de alturas para uma cidade vizinha chamada Sebring. A distância entre a casa deles em alturas e o novo consultório de Diana em Sebring era suficiente para que George e Diana considerassem a possibilidade de se mudarem para Sebring. Quando Sherry descobriu que o casal estava se mudando, ela imediatamente ligou para George e disse: "Por favor, deixe-me alugar sua casa. Eu não tenho onde ficar, estou ficando na casa de amigos. Eu pagarei qualquer aluguel que você queira." E acontece que George e Diana tinham realmente discutido a possibilidade de manter a casa e alugá-la. Então, foi uma decisão relativamente fácil, pois eles confiavam em Sherry. Eles disseram: "Tudo bem, você pode alugar a casa por alguns meses, e depois decidiremos se essa é uma solução a longo prazo ou não." Em questão de horas, Sherry estava na porta de Diana e George com um saco de dormir e uma pequena bolsa de produtos de higiene pessoal, pronta para entrar. George e Diana pegaram as últimas coisas de que precisavam, entregaram a chave da casa a Sherry e disseram a ela: "Se precisar de algo, é só nos ligar." Então, George e Diana entraram em seu carro e, assim que saíram de vista, Sherry deixou suas coisas e correu para dentro da casa. Minutos depois, praticamente todo o departamento de polícia de alturas invadiu a casa atrás de Sherry, e dentro de uma hora, o departamento de polícia encontraria algo que revelaria não apenas a verdadeira identidade de Sherry e suas verdadeiras intenções, mas também a verdade sobre o que aconteceu com Peggy e sua família. Alguns dias antes de Peggy começar a se sentir mal, quando seu coração começou a acelerar e seus braços e pernas começaram a formigar no restaurante, alguém havia colocado 8 garrafas de Nutty-Cola cheias de refrigerante em garrafas de vidro na cozinha de Peggy e pai. Eles colocaram essas 8 bebidas em uma prateleira de armazenamento. Alguns dias depois, a família descobriu esses refrigerantes, mas não pensou nada disso. Eles presumiram que outra pessoa na família os havia comprado e deixado na cozinha, então estavam disponíveis para consumo. Logo, Peggy e o restante da família começaram a beber esses refrigerantes, mas Peggy, que era conhecida por adorar Coca-Cola, bebeu muito mais do que os outros. No entanto, mais tarde foi descoberto que todas as 8 garrafas de Coca-Cola haviam sido adulteradas. Todas continham uma dose significativa do metal pesado chamado tário. O talho é inodoro, incolor, insípido e, mesmo que pequenas quantidades ocorram naturalmente em nosso corpo, se houver um pouco mais do que isso na corrente sanguínea, ele se torna letal. Portanto, quando Peggy foi readmitida no hospital da segunda vez, na mesma época em que Duane e Travis também foram internados, o neurologista que a estava examinando notou que seu cabelo estava começando a cair, e então ele fez a conexão. Ele teve um flashback para seu treinamento médico, onde aprendeu sobre envenenamento por talho, e um dos sintomas era a perda de cabelo. O outro sintoma era a dor extrema nas extremidades. O neurologista e seus colegas pegaram um kit de teste para talho e o usaram em Duane, Travis e Peggy. Todos eles testaram positivo para envenenamento por talho, mas os níveis de talho dentro deles eram astronômicos. Os meninos tiveram a sorte de sobreviver, pois tinham 20.000 vezes a quantidade que ocorre naturalmente no corpo humano. Quanto a Peggy, ela tinha uma incrível quantidade de 50.000 vezes a quantidade que ocorre naturalmente, muito mais do que era letal. Foi por isso que os médicos disseram a ela que não havia nada que pudessem fazer, seu corpo estava basicamente morto, ela estava tecnicamente viva apenas naquele momento. O restante da família, exceto Duane e Travis, também foi testado para talho, e todos, com exceção de uma criança, tinham níveis elevados de talho. No entanto, em comparação com Duane, Travis e Peggy, seus níveis eram baixos, e todos se recuperaram completamente. Os médicos perceberam bastante cedo que essa família havia sido envenenada, então eles entraram em contato com a polícia, que iniciou uma investigação. Desde o início, o principal suspeito era pai. Ele e Peggy tinham estado discutindo extensivamente antes dela adoecer. Além disso,
ele havia feito uma viagem de caça abrupta que coincidia com o dia em que Peg começou a se sentir mal. Eles começaram a pensar se isso tinha algo a ver com como ele teria colocado o talho, e também havia o fato de que pai trabalhava na empresa de mineração de fosfato e, portanto, tinha acesso a produtos químicos relativamente raros. No entanto, ao examinar mais de perto, pai não tinha acesso ao talho especificamente. O talho é incrivelmente raro e muito caro, e parecia estranho que ele usaria talho para envenenar Peg e matar sua esposa, mas também envenenaria a si mesmo e seu filho, a quem adorava. Simplesmente não fazia sentido. Portanto, pai foi rapidamente descartado como suspeito. No entanto, durante um de seus últimos interrogatórios, ele deu à polícia algo que não achava muito valioso, mas que acabou sendo muito significativo. Ele mencionou que 3 meses antes de Peg adoecer, sua família recebeu uma ameaça de morte. Ele abriu o correio um dia e encontrou uma nota digitada que dizia: "Sua família precisa sair da Flórida nas próximas 2 semanas, ou todos vocês vão morrer." Mas ele pensou que era uma brincadeira estúpida de adolescentes e não deu importância. Quando 2 semanas se passaram e eles não estavam mortos, ele simplesmente esqueceu. Depois que a polícia descartou o pai como suspeito, eles não sabiam para onde se virar. Não tinham outros suspeitos, então começaram a se concentrar em quem poderia ter escrito essa carta ameaçadora. É aí que Sherry entra na história. Sherry Gavin não era uma recém-divorciada do Texas que tinha vindo para a Flórida Central para fugir do marido abusivo. Na verdade, Sherry Gavin nem era seu nome verdadeiro. Seu nome real era Susan Galette, e ela havia morado na Flórida Central durante a maior parte de sua vida. Susan era inteligente, mas certamente não estava no nível de gênio do Mensa. Quase certamente, seus documentos que a colocaram no grupo Mensa de alturas eram forjados. Susan também não tinha absolutamente nenhum interesse em se tornar uma amiga real de Diana e George. A única razão pela qual ela estava fingindo ser amiga deles e queria estar perto deles o tempo todo era porque ela os estava investigando. Susan era, na verdade, uma policial disfarçada. Ela tinha sido enviada sob disfarce depois que a polícia descobriu que Diana e George eram responsáveis pela carta de ameaça de morte enviada a Peg e a pai. Foi descoberto que Diana e George odiavam Peg, pai e seus filhos. Eles os achavam insuportáveis, barulhentos e irritantes. Diana, para contextualizar, era o tipo de pessoa que interromperia os outros no meio de uma frase para corrigi-los se a chamassem de outra coisa que não fosse Doutora Carr. Ela tinha tido pelo menos 1 ou 2 brigas sérias com Peg, pai e seus filhos quando foi até lá para pedir que eles diminuíssem o volume da música e fossem mais quietos. Quanto a George, ele não se envolvia em confrontos públicos com Peg, pai e sua família. George era um homem muito submisso e recluso, mas passava praticamente o dia inteiro observando Peg, pai e sua família pela janela, estudando o que estavam fazendo e obcecando-se com o quanto eram barulhentos e insuportáveis. À medida que viam sua esposa ficar cada vez mais frustrada com os vizinhos, George finalmente decidiu tomar uma medida drástica. Foi quando ele digitou a ameaça de morte e a enviou para Peg. No entanto, depois que pai a leu, nada aconteceu, eles não deixaram a Flórida em 2 semanas. Portanto, George avançou para a segunda fase de seu plano. George havia passado um tempo em uma prisão federal na década de 1970 por fabricação de metanfetamina, e um dos subprodutos da fabricação de metanfetamina é o talho. George usou suas antigas habilidades na fabricação de metanfetamina e preparou algumas doses letais de talho em 8 garrafas diferentes de Coca-Cola. Depois de misturá-las para que não fosse possível perceber qualquer substância química dentro delas, ele usou sua máquina de tampar garrafas para recolocar as tampas em cada uma delas. George também fazia sua própria cerveja, por isso tinha uma máquina de tampar garrafas em sua casa. Com suas 8 bebidas mortais todas preparadas e parecendo novas Coca-Colas, George esperou até que Peg, pai e sua família estivessem fora de casa, e então ele se infiltrou e entrou na cozinha deles. Ele colocou essas Coca-Colas diretamente no balcão da cozinha e as deslizou para um canto de armazenamento. Em seguida, ele saiu da casa, e foi isso. Nas semanas seguintes, George observou com prazer absoluto enquanto a família adoecia e Peg falecia.
Embora George nunca tenha admitido oficialmente que havia envenenado seus vizinhos, ele fez algumas coisas que realmente levantaram suspeitas de Susan, a ponto de fazê-la acreditar que ele era o culpado. Por exemplo, durante o fim de semana de mistério do assassinato do Mensa, o método de assassinato que George havia inventado era o envenenamento. Lembre-se de que, naquele momento, Susan estava sob disfarce para descobrir se George e Diana eram responsáveis por envenenar seus vizinhos. E agora George estava lá, falando sobre o crime perfeito que ele havia criado, que era o envenenamento. Por isso, ela o abordou especificamente, fazendo muitas perguntas sobre envenenamento, como ele aprendeu sobre isso e que tipos de venenos ele conhecia. Nos meses seguintes, embora Susan nunca tenha conseguido fazer com que George admitisse oficialmente, enquanto estava sob disfarce e gravando suas conversas, que ele era o responsável pelo envenenamento, ela conseguiu conquistar completamente a confiança dele. Ela fez isso sendo sempre muito submissa ao redor dele e sempre fazendo questão de acariciar seu ego, lembrando de como ele era inteligente. George estava acostumado a estar em um relacionamento com Diana, que era extremamente dominadora e mantinha controle sobre ele. Portanto, Susan permitiu que George sentisse que estava no controle, e ele adorou isso. Ele confiava totalmente em Susan a ponto de, quando ele e Diana estavam prestes a se mudar de alturas, estavam dispostos a alugar a casa deles para Susan. Isso é importante porque a casa na verdade não havia sido esvaziada, muitas de suas coisas ainda estavam lá, incluindo pertences de George. Ele simplesmente assumiu que Susan nunca vasculharia suas coisas. No entanto, assim que Susan estava na casa e viu George e Diana saindo, ela imediatamente chamou reforços. A polícia cercou a casa, a revistou de cima a baixo e, na garagem, encontrou o equipamento de química de George. Embaixo dele, estava uma garrafa contendo tário. George foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau, bem como de tentativa de assassinato do restante da família de Peg, e foi condenado à pena de morte. Até o momento deste episódio, ele ainda está vivo e continua no corredor da morte. Quanto à sua esposa Diana, que muitas pessoas acreditam que deve ter tido alguma participação no envenenamento ou pelo menos ter sabido o que estava acontecendo, ela nunca foi oficialmente acusada de nada. Ela acabaria se divorciando de George e seguindo com sua vida, casando-se novamente. Se você gostou dessa história, deixe um like para fortalecer o nosso canal. Se quiser ouvir outras histórias como essa, então inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, deixe nos comentários a sua opinião. Você teria desconfiado dos seus vizinhos? O que você teria feito no lugar da Peg? Obrigado pela sua presença. Vejo vocês no próximo vídeo com mais uma história que vai deixar o clima